Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o Wicked. A gente já teve aqui no canal um vídeo de crítica com spoilers do que eu achei do filme, e também um vídeo contando a jornada da Ariana Grande até conseguir o papel de Glinda em Wicked. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre o que a gente pode esperar da segunda parte de Wicked. Então a história do musical de Wicked foi dividida nos cinemas em duas partes. O primeiro filme foi lançado em novembro de 2024, e o segundo filme vai ser lançado só no ano que vem, só em novembro de 2025. A previsão de lançamento é em 21 de novembro do ano que vem. E aí eu sei que muita gente que não conhece essa história, que acabou de ter um primeiro contato com o Wicked, vai assistir no cinema a parte 1 e vai pensar, meu Deus, e agora? O que é que eu posso esperar da segunda parte desse filme, da segunda parte dessa história? Então por conta disso eu decidi fazer esse vídeo aqui pra gente conversar sobre essas coisas. Mas antes, por favor, aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito, não custa nada pra vocês, é só clicar no botão que tem aqui embaixo em algum lugar. Tô quase chegando aos 100 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Vamos então ao que interessa? Então assim, eu quero começar esse vídeo trazendo algumas reflexões, falando um pouquinho sobre o que a gente pode esperar da parte 2, sem necessariamente spoilers da parte 2. Então é prestando atenção mesmo no final, em como, o primeiro filme termina, e trazendo alguns insights pra gente pensar a parte 2. Então nessa primeira parte do vídeo, a gente não vai ter grandes spoilers da segunda parte da história, do filme de Wicked. Mas depois eu vou trazer pra vocês com spoilers todos os acontecimentos resumidos da parte 2 de Wicked. Vou compartilhar tudo que acontece no segundo ato do musical, que é o que o segundo filme vai usar de inspiração. Então assim, quando o primeiro filme termina, a gente tem ali Defying Gravity acontecendo, é o ápice dessa história do primeiro filme, e a gente tem a Elphaba fugindo ali de Oz, fugindo das garras do mágico de Oz, da Madame Morble, e a Glinda decide ficar. Então inicialmente a Elphaba pede pra Glinda ir com ela, para as duas trabalharem juntas nesse objetivo, que é o objetivo que a Elphaba descobre que tem de combater as injustiças desse governo de Oz, Até esse momento, até então, a Elphaba e grande parte da população em Oz enxerga o mágico como uma figura incrível, como alguém capaz de realizar sonhos, e não tem muito conhecimento sobre as problemáticas das atitudes que o mágico e o seu governo têm tomado, vem tomando. E a Elphaba descobre tudo isso, ela descobre tudo isso na parte 1 do filme, quando ela entende que os direitos dos animais estão sendo revogados, estão sendo diminuídos, e os animais dentro da história de Wicked são uma minoria, são um grupo marginalizado. E a Elphaba, por ser ela mesma uma pessoa que sempre foi excluída, que sempre sofreu com a forma que ela era tratada pelas outras pessoas, ela não fica contente com isso, ela decide combater essas injustiças. E aí ela não topa fazer parte do esquema que o mágico e a Madame Morble querem que ela faça parte. Então ela se rebela e ela foge dali. Mas a Glinda, por sua vez, decide não fugir junto com ela, porque a Glinda não tá pronta pra abrir mão do conforto que ela tem na sua vida. A Glinda, ela não quer abrir mão das ambições que ela tem pra vida dela. Então a Glinda fica e a Elphaba foge. O que essas duas decisões representam pra cada uma dessas personagens na parte 2? A Elphaba, como a gente já sabe, porque o primeiro filme ele deixa isso claro tanto na cena inicial quanto nessa reta final também, a Elphaba ela se torna uma inimiga em Oz. Ela se torna a bruxa má do oeste, e o governo, e quando eu falo governo eu tô falando do mágico e de tudo que o cerca, porque no fim das contas Wicked é uma história política que usa de alegorias, que usa de metáforas. Mas então o mágico e o seu governo, e óbvio com o auxílio da Madame Morble, transformam a Elphaba nesse inimigo público, em alguém que a população precisa temer. E o próprio mágico diz pra ela, um tempinho antes das coisas acontecerem ali na reta final, que as pessoas precisam ter um inimigo em comum pra que elas sejam fáceis de ser controladas, Então é isso que tá acontecendo aqui. A Elphaba, ela se torna então um inimigo, ela se torna a bruxa má do oeste, e ela tenta ali ser uma oposição ao governo do mágico, ainda que ninguém saiba direito que é isso que ela tá fazendo, porque a população enxerga ela como alguém que precisa ser derrotada, combatida. Por sua vez, tem uma cena ali na reta final da parte 2, em que a Madame Morble acolhe a Glinda, abraça a Glinda. E essa cena é muito significativa, porque ao longo do filme todo, a Madame Morble só desprezou a Glinda. A Madame Morble não queria saber dela, não tava nem aí pra ela. Mas essa cena do abraço das duas final ali mostra pra gente como a Madame Morble já enxerga a Glinda naquele momento como alguém que ela vai ser capaz de manipular, e como alguém que talvez ela possa usar pra atingir a Elphaba, porque ela vê que as duas estabeleceram uma relação, e ela enxerga também que a Glinda, por ser quem ela é e por ter essa dinâmica com a Elphaba, talvez seja alguém que a Madame Morble vai conseguir usar pra ser uma voz e uma imagem pública ali dentro de
Oz diante dessa situação. Então na parte 2 a gente pode esperar essas duas narrativas se desenvolvendo. Então a Elphaba fugindo e sendo perseguida pelo governo e pela população, e a Glinda sendo transformada nessa porta-voz do governo do mágico, da Madame Bauble e de tudo que eles estão tentando instituir ali em Oz. Como eu já disse pra vocês nesse vídeo, Wicked é uma história política. E eu acho que a parte política em Wicked se fortalece no segundo ato, né? Então, a gente vai ter uma parte 2, um segundo filme, que vai ter um tom um pouco mais sombrio, um pouco mais sério, que vai abordar com mais clareza essas coisas, esses elementos que já foram construídos na parte 1. Uma coisa que também vai acontecer entre a parte 1, da parte 1 pra parte 2, né? É uma passagem de tempo significativa. Então, quando a parte 2 começar, quando o segundo filme começar, a gente não vai ver os acontecimentos diretos do final da parte 1, porque um tempo já vai ter passado, as coisas vão estar um pouco mais estabelecidas. Esses cenários que eu trouxe aqui pra vocês já nesse vídeo, em relação a quem a Elphaba se torna e a quem a Glinda se torna diante da população, essas coisas já vão estar um pouquinho mais estabelecidas porque o tempo passou. A gente não pode esquecer também da cena que dá início a essa história. Então, no primeiro filme, a primeira cena é o número musical de No One Mourns the Wicked, onde a gente tem a Glinda dizendo pra toda a população: a bruxa má do oeste morreu, as pessoas estão comemorando isso, a gente sente a dor da Glinda porque a gente sabe que a Elphaba se torna uma amiga pra ela. Mas quando o primeiro filme começa, a Glinda diz pra população: a bruxa má do oeste morreu. É verdade, isso aconteceu. Então na parte 2, a gente vai entender tudo que leva a gente até esse momento, até essa cena inicial. A gente não pode esquecer dessa cena. Uma curiosidade que já foi confirmada em relação à parte 2 de Wicked é que a gente vai ter 2 músicas inéditas no segundo filme. Então no primeiro filme a gente não tem músicas inéditas, a gente tem as músicas que fazem parte do primeiro ato do musical, né? Na Broadway e nos outros lugares pra onde essa peça foi adaptada. Mas na segunda parte, no segundo filme, a gente vai ter 2 músicas originais novas que foram compostas pelo Stephen Schwartz, que é o criador do musical de Wicked. Ele escreveu as músicas originais, ele é o compositor das músicas que a gente já conhece. A gente vai ter 2 músicas novas, uma pra Elphaba e uma pra Glinda. Onde essas músicas vão se encaixar na história, a gente ainda não sabe, vamos ter que esperar pra ver. Mas eu achei uma boa escolha, porque o segundo ato, ele tem menos músicas do que o primeiro ato. Ele é um ato um pouquinho menor. Então, eu acho que faz sentido adicionar aí mais umas 2 músicas. Acho que vai ser bem legal e vai fazer bastante sentido. Além de tudo que eu falei até agora, vamos lembrar também de 3 pontas soltas do final da parte 1. Então, primeiro, a gente tem uma cena no final da parte 1 da Nessa Rose, que é a irmã da Elphaba, ali na casa da família, e de fundo o pai das duas tendo um piripaque. Então alguma coisa acontece ali com ele. Isso vai ser relevante pra parte 2. A gente também tem que lembrar que o Boq se envolveu com a Nessa, mas ele sempre esteve apaixonado pela Glinda. Isso também vai voltar a ser parte da narrativa no segundo filme. E 3, o Fiyero, que estava no relacionamento com a Glinda, claramente se apaixonou pela Elphaba ao longo da parte 1. Então a gente vai também ver esse personagem querendo entender o que foi que aconteceu no final da parte 1, porque ele não estava presente, né, quando tudo aconteceu lá na Cidade das Esmeraldas. Então a gente vai ver o personagem querendo ir atrás da Elphaba e entender o que foi que aconteceu e o que é que tá acontecendo. Então essas são as nossas pontas soltas aí do final da parte 1 de Wicked. A partir de agora, eu vou de fato contar pra vocês o que é que acontece ao longo da parte 2, ao longo do segundo ato do musical, que vai ser a nossa história do segundo filme, com spoilers, tá bem? Então vamos lá! Então tá, estabelecemos que a Elphaba tá fugindo e tentando ser uma oposição ao governo do mágico e que a Glinda tá sendo a porta-voz desse governo ali em Oz, né? Quando a parte 2 de Wicked começa, a gente descobre que o Fiyero decidiu aceitar uma posição como capitão da guarda ali, com a intenção de encontrar a Elphaba. Então agora ele é o capitão da guarda ali de Oz, ali da Cidade das Esmeraldas, do mágico, mas ele aceitou essa posição, esse trabalho, pra poder ter mais recursos pra encontrar a Elphaba. E aí a gente vê uma conferência de imprensa, onde o Fiyero é anunciado como capitão da guarda, e aí nessa conferência, começam alguns rumores de que a Elphaba, a bruxa má do oeste, poderia ser derrotada com água. Ou seja, que se jogassem água nela, ela poderia derreter. Que essa seria a forma de derrotar a bruxa má do oeste. Mas, obviamente, o Fiyero não acredita nisso. Ele acha absurdo. Nesse momento também da conferência, a Madame Bauble anuncia um casamento entre o Fiyero e a Glinda sem avisá-lo. Então ele fica enlouquecido porque ele não sabia que ele ia ter que casar com a Glinda, né? Que ia ter um casamento ali sendo anunciado pra todo mundo. E a Glinda fica muito triste com a resposta do Fiyero, porque cada vez mais ela tá percebendo que o Fiyero não sente nada por ela. Então nesse
momento a gente tem uma das performances mais legais do segundo ato, que é a performance da Glinda cantando Thank Goodness. Tô muito animada pra ver a Ariana Grande cantando essa música. Do outro lado, a gente vê a Elphaba visitando a sua irmã, a Nessa Rose, que se tornou a governadora da terra ali dos Munchkins, porque o pai delas faleceu. O pai delas teve um piripaque quando descobriu que a filha tinha virado a bruxa má do oeste, né? Tinha virado uma bruxa, uma inimiga pública. Então ele tem um piripaque, ele morre, e quem assume o cargo, quem assume a posição dele é a Nessa Rose, que se tornou uma tirana, porque ela percebeu que o Boq não tá nem aí pra ela, que o Boq na verdade é apaixonado pela Glinda, mas ela quer mantê-la ali prisioneiro junto com ela. Então por causa disso, ela tira os direitos da população, dos Munchkins ali na terra dos Munchkins, e ela faz isso pra obrigar o Boq a ficar com ela, tá ali o tempo todo do lado dela. E aí quando a Elphaba vai visitar a irmã tá muito ressentida com ela, porque não consegue entender por qual motivo a Elphaba nunca usou os seus poderes pra ajudá-la e pra fazer com que ela saia da cadeira de rodas. Ela tá muito ressentida com a Elphaba. É a pior irmã do mundo, é a Nessa Rose. E aí a Elphaba tenta então ajudar a irmã, e ela faz ali um feitiço onde ela encanta os sapatinhos da Nessa, que aparecem no primeiro filme, que são sim os sapatinhos da Dorothy. Depois a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai chegar lá. Sim, os sapatinhos da Dorothy normalmente são vermelhos, mas o filme de Wicked está tentando ser mais fiel ao livro do Mágico de Oz, então no livro os sapatinhos são prateados. Então aqui eles são prateados também. Então a Nessa consegue andar. E ela acha que com isso ela vai conquistar o amor do Boq, mas isso só faz o contrário. O Boq decide deixá-la porque ele percebe que ela não precisa mais dele. Se agora ela pode andar, ela não precisa mais dos cuidados dele. Então ele abandona ela. Só que nesse momento, onde ele tá abandonando ela, a Nessa pega o Gramarye, que é o livro mágico ali de Oz, e começa a encantar um feitiço. Então ela lança um feitiço sobre o Boq, só que ela não tem magia direito dentro de si, né? Ela não sabe o que ela tá fazendo, igual a Elphaba, por exemplo, tem mais talento natural. E ela faz o feitiço errado. Então ela encolhe o coração do Boq. E a Nessa implora pra Elphaba usar os poderes dela pra salvar o Boq. E aí a Elphaba lança um outro feitiço, um feitiço que não é o ideal, mas é o que vai conseguir salvar a vida dele. E esse feitiço transforma o Boq num homem de lata, que não precisa de um coração pra viver. Sim, o Homem de Lata de O Mágico de Oz. Então percebam, enquanto a parte 1 de Wicked se passava antes dos acontecimentos do Mágico de Oz, os acontecimentos com a Dorothy, a parte 2 está um pouquinho mais entrelaçada com a história original. E a gente vai entender isso ao longo desse vídeo. Diante de tudo, a Nessa Rose se torna a Bruxa Má do Leste, que também aparece em O Mágico de Oz. Vou chegar nesse assunto já já. Então depois que tudo isso acontece aqui na casa da Nessa, a Elphaba volta para a Cidade das Esmeraldas para tentar libertar os macacos voadores que ela acabou encantando no primeiro filme. Mas o mágico a encontra e tenta fazer dela ali prisioneira. O mágico tenta convencê-la, na verdade, nesse momento, a se juntar a ele, dá mais uma chance pra ela. Fala, não, tem certeza que você não quer, né, fazer parte aqui do meu governo, me ajudar. Nesse momento a gente tem a performance do mágico de Wonderful, que é outra performance bem importante da parte 2. E a Elphaba, ela quase cede, porque o mágico tá tentando justificar as atitudes dele, mostrar pra ela que existe um outro lado da história dele, que ele não é tão ruim quanto ela pensa que ele seja. E aí ele se compromete a libertar os macacos pra ter o apoio dela. Então ela troca, né, a liberdade dos macacos pra decidir então fazer parte ali do esquema do mágico. Ela tá quase topando, ela tá quase dizendo sim, beleza. Mas aí ela encontra o Sr. Dillamond, o ex-professor dela, preso ali e sem habilidade alguma de falar. Ele perdeu todas as suas habilidades de falar. Então nesse momento ela jura que ela não vai nunca ceder aos desejos e às ideologias ali do mágico. Então os guardas entram pra prender a Elphaba a comando do mágico. Mas quem é o capitão da guarda? Sim, ele mesmo, Fiero. E ele ajuda a Elphaba a escapar. Ele não só ajuda ela a escapar, como ele decide escapar com ela. E os dois deixam a Glinda pra trás. Nesse momento a gente tem uma reprise de uma música do primeiro filme, que é I'm Not a Girl, que era cantada pela Elphaba em direção ao relacionamento do Fiero e da Glinda, e aqui é cantada pela Glinda em direção ao relacionamento do Fiero com a Elphaba. Tem uma outra música muito importante que vem mais ou menos nesse momento da história, que é a música do Fiero e da Elphaba, que se chama As Long As You're Mine. E a gente vê essa performance quando os dois estão ali felizes, juntos, depois de terem escapado da Cidade das Esmeraldas. Só que a Glinda fica tão de coração partido, depois de ver a melhor amiga e o namorado deixando ela pra trás e traindo ela de certa forma, que no momento de muita vulnerabilidade e tristeza, e sem pensar muito bem, ela sugere pra Madame Morble e pro mágico uma forma de capturar a Elphaba. Ela revela pra eles que se eles espalharem rumores sobre a Nessa Rose, se eles disserem por aí que a Nessa Rose tá em perigo, com certeza a Elphaba vai vir pra tentar ajudar a irmã. Só que a gente já sabe que o mágico e a Madame Morble
Marble são pessoas horrorosas. Então eles não só espalham rumores de que a Nessa tá em perigo, eles de fato colocam ela em perigo. A Madame Marble muda o tempo, a gente vê que essa é a habilidade dela, né, mexer com o tempo, e ela causa um tornado. Esse tornado faz uma casa cair do céu. Essa casa cai do céu em direção à casa da Nessa, onde a Nessa Rose mora, e a mata. Então, muitos de vocês talvez tenham assistido o Mágico de Oz, talvez não se lembrem direito, talvez sim, não sei dizer, mas o Mágico de Oz começa justamente assim, com uma casa caindo em cima da Bruxa Má do Leste, e essa casa sendo a casa da Dorothy, e a Dorothy percebe então que ela não tá mais no Kansas, e aí com a ajuda da Glinda, ela caminha ali, até chegar no mágico. Essa é a história de O Mágico de Oz, né? E no meio do caminho ela vai tendo aí essas amizades, tendo a ajuda do Homem de Lata, do Leão e do Espantalho pra seguir o seu caminho. Então é assim que a história de Wicked começa a se conectar de forma um pouco mais ativa, né, em questão de timeline, com a história do Mágico de Oz. Então nesse momento, que já estamos aí no meio da história de Wicked, do meio pro final, é onde começa a história do Mágico de Oz. A Elphaba então chega no local da tragédia, quando ela descobre, né, que a Nessa Rose se envolveu num acidente, que não foi acidente coisa nenhuma, foi bem planejado. E quando ela chega lá, ela descobre que a Glinda deu os sapatos da Nessa Rose pra uma garotinha chamada Dorothy, entendeu? Como as coisas estão aqui se conectando. As duas têm uma briga, os guardas chegam tentando prender a Elphaba, mas pra não deixar a Elphaba ser presa, o Fiyero faz a Glinda de refém, ameaça machucá-la, e aí, com isso, a Elphaba consegue fugir, mas o Fiyero é capturado. A Glinda implora pros guardas não fazerem nada com ele. Ela pede pra eles não machucarem, mas ninguém escuta ela. E aí a Elphaba, longe, sabendo que o Fiyero tá em perigo, lança um feitiço que tem como objetivo transformar o Fiyero em alguém invencível. Só que ela não sabe se deu certo ou não, e ela acha, na verdade, que ele morreu. E a Glinda meio que também acha que ele morreu, porque ele dá uma desaparecida ali. E aí, nesse momento, a gente tem a performance da Elphaba de No Good Deed, que é uma outra performance aí importante da segunda parte de Wicked. A revolta da população em relação à Bruxa Má do Oeste está crescendo cada vez mais. Então os cidadãos de Oz decidem partir em busca da Elphaba, em busca da Bruxa Má, para capturá-la. Nesse meio tempo também a Glinda descobre que foi a Madame Marble quem lançou o tornado para cima da Nessa Rose, que não foi um acidente, que a morte dela não foi um acidente. Então, diante disso, a Glinda corre para tentar encontrar a Elphaba e avisar que ela tá correndo perigo. E ela também vai em direção à amiga para tentar convencê-la a deixar a Dorothy ir, porque a Dorothy tá sendo feita prisioneira pela Elphaba, porque a Elphaba quer de volta os sapatinhos da irmã que estão ali encantados no pé dela. Inicialmente, a Elphaba escuta a Glinda, mas ela se recusa a fazer as coisas que a Glinda tá, enfim, aconselhando ela a fazer. Só que ela vai amolecendo ali diante da situação e diz pra Glinda não tentar limpar o nome dela, que isso pode acabar prejudicando a própria Glinda. E a Elphaba também decide dar o Grimoire, o livro, pra Glinda. Nesse momento, as duas se abraçam muito fortemente. Pela última vez, elas têm um momento muito bonito e elas fazem a performance que, pra mim, é a minha performance favorita de Wicked, minha música favorita de Wicked. Eu choro igual uma criança toda vez, que é For Good. Estou muito, muito, muito empolgada pra essa performance na parte 2. É a performance pela qual eu estou mais empolgada. Juro, vai mudar vidas essa performance. Mas é uma música onde elas cantam sobre o quanto uma mudou a outra, né? Por sua causa, eu mudei pra melhor e pra sempre. É o que elas estão dizendo ali uma pra outra. Os cidadãos de Oz conseguem chegar até a Elphaba, só que a Dorothy joga um balde de água e a Elphaba derrete. Fazendo conexão com a cena inicial da parte 2, quando o Fiyero tá ali sendo apresentado como guarda na conferência de imprensa, né, na conferência de imprensa, tô falando isso certo? Acho que sim. Enfim, e aí falam dos rumores de que água seria capaz de derrotar a Bruxa Má do Oeste, derretê-la, né? Então a Dorothy faz isso e, de fato, a Elphaba derrete. Apenas sobram nesse momento o chapéu dela, que foi dado pela Glinda na parte 1, e também o elixir da mãe dela, que ela dormia ali todas as noites, que ficava sempre com ela, e sobre o qual a Glinda também pergunta durante a performance de Popular na parte 1. Com o elixir e o chapéu na mão, a Glinda, triste pela morte da amiga, desolada pela morte da amiga, volta para a Cidade das Esmeraldas e confronta o mágico. Nesse momento, o mágico percebe que, na verdade, ele era pai da Elphaba. Ele foi quem teve um caso com a mãe da Elphaba anos atrás, e pela mãe da Elphaba ter bebido o elixir do mágico, foi por isso que ela nasceu verde, e foi por isso também que ela nasceu cheia de magia. Nesse momento, a Glinda mostra a que veio e mostra que, apesar de ter sido manipulada e ter sido feita nem sei do que, pelo mágico da Madame Marble, ela também conquistou ali o seu poder em termos de influência mesmo diante da população. Então, nesse momento, ela bane o mágico de Oz e ela prende a Madame Marble pelo assassinato da Nessa Rose.
Enquanto isso, o Fiyero, descobrimos que ele está vivo e que, na verdade, ele foi transformado em um espantalho por conta do feitiço da Elphaba. Eu acho que não é nesse momento, talvez seja um pouco antes que a gente descubra que ele foi transformado em espantalho. Até porque, na parte 2, a gente tem algumas cenas já do trailer inicial dessa história, né? Onde dá pra gente ver o espantalho, o Homem de Lata, o Leão e a Dorothy aparecendo de costas. Então eles vão aparecer na parte 2. Eles aparecem também no musical. A Dorothy, ela aparece no musical, mas ela aparece meio que... Ela não é uma personagem, né, da história, né? Ela não é uma personagem do musical. A gente vê flashes dela e a gente vê a influência dela diante das coisas que acontecem. E provavelmente é isso que vai acontecer também na parte 2. Mas existe uma expectativa de que talvez ela participe mais ativamente do filme e seja trazida mais como uma personagem do que só como uma presença que tá ali, né? Mas então a gente tem o Fiyero sendo o espantalho. A gente sabe que o Boq foi quem virou o Homem de Lata. E quem é o Leão, Mari? Talvez vocês estejam me perguntando. Vocês lembram o Leão que a Elphaba e o Fiyero ajudaram a resgatar na parte 1 do filme? Ele é o Leão que não tem coragem, o Leão covarde. E esse é o trio que ajuda aí a Dorothy na sua jornada. Mas então o Fiyero vai até o local onde a Elphaba supostamente morreu. Ele tá desesperado, obviamente, por conta da morte dela. Mas ela sai de um alçapão e revela, confessa, né, ter fingido a sua morte pra conseguir se proteger, pra conseguir viver em paz. Então os dois ficam juntos no final, mesmo o Fiyero tendo se tornado um espantalho, porque é óbvio que a Elphaba, sendo quem ela é, sendo verde, ter sofrido a vida inteira com discriminação, não iria discriminar o pobre do Fiyero só por ter virado um espantalho, né? Então os dois saem dali, eles vivem juntos, felizes, e quem fica triste, sem futuro marido, sem melhor amiga e achando que os dois estão mortos, é a Glinda. Então eu sempre digo que a Glinda, pra mim, tem o final mais triste de Wicked, porque ela termina a história achando que a Elphaba morreu, achando que o Fiyero morreu, e ela nunca descobre, então, que na verdade a Elphaba tá viva. Tudo bem, a Elphaba faz isso pra proteger a si mesma e também pra proteger a Glinda. Mas é muito triste, porque a gente se lembra da cena inicial da parte 1, da Glinda contando, confirmando pra população que a bruxa foi derrotada, e a gente consegue ver a tristeza dentro dela ali de uma forma muito sutil, muito bem colocada, porque ela precisa aparentar estar feliz com a derrota da bruxa má do Oeste, mas ainda assim só ela sabe a verdade, que a bruxa na verdade não era uma bruxa, era sua amiga, e a sua amiga, pra ela, está morta. Mas, na verdade, a Elphaba sobreviveu. Então eu fico muito triste toda vez que eu penso no final da Glinda. A pobre coitada. A melhor amiga foi um pouco talarica, mas tudo bem, a gente passa um pano, porque, né, é sobre. Mas não só foi talarica, como viveu, sobreviveu, tá felizes para sempre em algum lugar, e a Glinda nunca nem vai ficar sabendo disso. Essa é a história da parte 2 de Wicked, esse é o enredo do segundo filme. Claro, eu fiz de uma forma um pouco mais resumida, pode ser que eu tenha me confundido com uma ordem ou outra de alguma coisa, ou que eu tenha propositalmente colocado essas ordens dessa maneira pra conversar com vocês, mas esse é o resumão. Esse é o enredo, essa é a sinopse, não só a sinopse, né? Esse é o roteiro do segundo filme de Wicked, que estreia nos cinemas no ano que vem. Se você gostou de saber todas essas informações, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e me conta suas expectativas pra segunda parte desse filme. Muito obrigada por ter me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!